Bom dia, professora. Bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bom Sim, dia, estamos. Tudo bem? Edson, e essa voz de sono? Nem fala, viu, professora? Achei que você já estava aí com toda a energia, com todo o gás para poder fazer a apresentação do seu trabalho, Sempre, rever. energia nunca falta. Nesse horáriozinho, né? Ainda mais nesse frio, aí tá muito frio na casa de vocês, aqui em casa tá muito frio. Pessoal, então é o seguinte, o pessoal vai entrando aí, né? Conforme a Sandy me pediu aí essa semana, né, Sandy? Então eu vou reavaliar os trabalhos, Sim. fechar os trabalhos, né? Aqueles que a gente já fez, não vou passar mais trabalho para vocês fazerem. Mas aí vai ficar faltando a presença de vocês nessa aula e na aula que vem, né? E aí, então, na aula que vem, acabando a aula, eu já estou com a pontuação dos trabalhos aqui, mas aí, acabando a aula, eu lanço esses 30 pontos finais, né? Que está aí pendente para vocês irem para o júri simulado, sabendo qual a pontuação que vocês não precisam, né? Claro que vocês não vão precisar de uma pontuação, mas para vocês terem a nota antes do júri simulado. Mas aí as participações todas, né? Todos os dias eu fui colocando aqui no calendário quem participou, quem fez os trabalhos, quem comentou os trabalhos. Então, isso tudo está sendo avaliado. O Edson está substituindo o trabalho do júri simulado, porque o Edson ele só faz a minha disciplina. Então, ele não vai fazer o júri, ok? Então, por isso que hoje ele vai apresentar um trabalho. Nós vamos apresentar em conjunto, tá, Edson? É claro que você vai dar aí as diretrizes, mas aquilo que fica faltando sobre o conteúdo, a gente... Bom dia, professora! Bom dia, Terezinha. Tava alto o meu fone. Ó, eu vou te mandar um convite aí para você aceitar, Terezinha. Aceitar pra quê? Para aparecer o vídeo. Ah, tá, filha, pode. Ó, tô mandando aí, ó. Vê se a senhora Ok, recebeu. ok, aviso, o vídeo. Que aí eu fico te vigiando, se você precisar perguntar alguma coisa, é mais fácil para eu autorizar o seu áudio. Ok, mas não deixa desligado não, porque é horrível. Não, pois é, mas você não aceitou não. Aceita aí, Terezinha. Apertar no vídeo mais, né? Já apertei aqui no bicho. Beleza, ótimo. Porque aí eu fico te vendo e aí à medida que você precisar falar alguma coisa, eu mesma desbloqueio. Tá joia, tá joia. O pessoal tá entrando. Deixa eu esperar mais um pouquinho. Em teste Tudo tá bem faltando... aí? Tudo bem, gente. Graças a Deus, estamos chegando aí próximos ao final, né? Semana que vem vocês têm o júri. Vai ser quinta e sexta mesmo, Sandy? Sexta e segunda. Vai ser sexta e segunda. Sexta e segunda. Achei que era quinta e sexta. Ótimo. Vou Não. anotar aqui. Dia 26 e dia 29. Que horário? 7h40? Eu acho que vai ser 8 horas. O Júlio não passou pra gente ainda direitinho. Tá. É porque aí eu vou tentar me programar para assistir também com vocês. Bom demais. Né? Aí Pra eu avaliar, né? assim, nem só para avaliar, mas para ver mesmo a performance, como vocês vão tratar do assunto, né? Eu gosto muito de participar das coisas que vocês fazem, assim. Tomara que dá tudo certinho, se Deus quiser. Vai sim, bom, essa experiência online eu não sei como está sendo para vocês, mas em tese, quando a gente trabalha presencialmente, é uma experiência muito gostosa, né? E aí veste com aquela... Né, O ano passado nós fizemos lá na FDCom, foi muito bom, viu? Pois é, aí a experiência é mais intensa, né? Mas paciência, gente. Vai tendo experiência, né? Aprendendo. Tem que aprender. Deixa eu ver quem... Bom dia, Amanda. Tô vendo aqui sua mensagenzinha no chat.
A única pessoa que eu não tô vendo aqui é a Emily e o Pedro. Mas vamos começar, tá? Pessoal, então, conforme combinado, hoje, Edson, se você puder abrir a sua câmera para poder apresentar, seria melhor, tá bom? Você vai precisar de apresentar PowerPoint? Só não dá para ver a câmera, professora. Só que eu fiz um PowerPoint, viu? Tá, então deixa eu ver se eu... Hoje tem que apresentar o quê, professor? Não estou sabendo. Não, Terezinha, só o Edson. Só o Edson. Ah, tá, porque eu não olhei, não vi nada. Ô, tá, Edson, ok. eu tô... Deixa eu só ver... Aqui, ó. Eu acho que que eu já você... consigo compartilhar já, Isso. Você estava professora. só olhando aqui nas configurações? Deixa eu tentar Vê se aqui. você já consegue compartilhar, por favor. Não, ainda não consigo não. Tá desativado, tem que ativar. Deixa eu voltar. Calma aí, tá, galera? Aqui, achei. Pronto, Edson, pode compartilhar, ver se deu certo. Aí. Apareceu certinho, professor? O O slide? meu pagou todo. Apareceu. Não, apareceu. Então, pô, no meu computador tá com uma mancha azul assim do lado, mas ele tá, tipo, carregando. Eu acho que tá vindo aqui. O meu também tá assim, viu? Acho que é Tá daí. certinho? Mas não tem problema não. Acho que não vai Como assim, atrapalhar, não. mancha azul? Aqui tá normal, eu acho. É como se fosse assim, tem o seu título, né? Constituições Brasileiras, aí tem tipo Sim. uma faixa azul que é como se estivesse carregando, sabe? Mas não tá Entendi. tampando Azul e roxo. o slide, Ó, não. Bom, eu... não sei, acho que não. Se ficar tampando, Não, mas do ladinho aqui só vai ter imagens aqui. beleza, então tá Diminui a ótimo. tela, então. Você pode diminuir a tela um pouquinho também, na lupazinha que tem aí. Aí, deixa Mas eu ver se eu consigo. aí, tá ótimo. Assim? Aham, Tá bom? é bem pouquinho Beleza. mesmo. Mas ele voltou. Vou deixar assim que aí dá pra ver certinho. Por mais Isso, que não seja ótimo. apresentação de slide. Sem problemas. Bem? Edson, então é o seguinte, eu vou te dar a palavra. Pessoal, esse assunto é o nosso último assunto do semestre, né? Que é a evolução, então, desses direitos humanos que a gente estudou, a evolução histórica dos direitos humanos, né? Essa mudança nos paradigmas estatais. Último assunto não, falta um assunto ainda. E aí, o Edson vai falar, e o Edson, de vez em quando, se eu achar necessário, eu vou dar alguma intervir na parte da apresentação, só para poder incrementar, se for necessário, tá bom? Pode começar, então, fica à vontade. Então, primeiramente, bom dia, professora, bom dia, alunos. Bom dia. Então, Bom dia. Bom dia. O Brasil, contando com a sua Constituição atual, teve ao todo 7 constituições. Falarei um pouco acerca do contexto histórico de cada uma delas, bem como algumas de suas principais características. Oi, apertando. Beleza. Antes de tudo, devemos estabelecer a diferença entre uma Constituição outorgada e uma Constituição promulgada. Quando a Constituição é promulgada, significa que ela foi elaborada por uma Assembleia Constituinte, que foi democraticamente eleita e que passou por diversas concepções. Já quando uma Constituição é outorgada, significa que não houve, de fato, um processo democrático. A gente pode dizer que, na verdade, ela é imposta à sua população. Beleza. A primeira Constituição do Brasil foi do ano de 1824. Ela foi outorgada por Dom Pedro I na época do Brasil Império, pós o período da independência. Essa Constituição surgiu como uma forma de imposição do poder do imperador. E esse fato a gente pode evidenciar de acordo com as principais características dela, que foi o estabelecimento de uma monarquia hereditária e principalmente a criação do poder moderador. O que era esse poder moderador?
era um poder superior aos demais, executivo, judiciário e legislativo, que era exercido unicamente pelo imperador. E esse poder moderador, ele dava, assim, poderes, como eu posso explicar? De poderar, né? Basicamente a maioria dos poderes. Ele podia vetar cargos, depor. Então, só uma observação, né, Edson? Ixi, meu fone deu microfone aqui. Na realidade, o poder moderador, ele vem justamente para quê? Eu até concordo que tem 3 poderes autônomos aí, mas nem tão autônomos assim, né? Vai que eles falam uma coisa diferente do que o imperador quer ouvir, né? Exatamente. Ele intervia nas províncias do jeito que queria, sancionava, vetava leis de acordo com a sua própria vontade, enfim. Estabeleceu também o voto censitário. O que era o voto censitário? Era um voto bastante restritivo. Apenas os homens livres acima de 25 anos e com renda anual acima de 100 mil réis que tinham direito de votar. O resto ficava fora desse procedimento. E também estabeleceu o catolicismo como uma religião oficial e muito ligada ao Estado. Beleza? A segunda Constituição do Brasil foi a de Edson, desculpa, 1809. só antes de você passar para a segunda Constituição, eu queria comentar o aspecto, principalmente que a gente estava discutindo sobre o Estado de Direito Liberal, né? Aquela coisa toda que a gente discutiu aqui em sala. A gente tem um hábito de falar que o liberalismo no Brasil, ele surge às avessas, né? Por quê? Em todos os outros países, né, como a gente viu, é uma insatisfação com a coroa, né? Que os burgueses, aquelas pessoas que tinham muito poder financeiro, questionam aquele poder absoluto, né? E querem, então, tomar o poder. No Brasil, como que acontece isso? A gente tinha, então, a nossa metrópole, que era Portugal, né? Éramos o Brasil colônia. E quando aí, em 1822, é proposto por Dom Pedro II decretar a independência do Brasil em relação a Portugal. Por quê? Porque existia uma pressão muito grande dos aristocráticos, digamos assim, para poder comercializar com quem eles quisessem, igual a gente viu ali na Revolução Francesa, né? Professora, Oi, pode falar, Sandy. a internet da Natália caiu, ela tá pedindo pra você não aceitar de novo. Ah, tá, porque fechei aqui a parte de aceitar o pedido, peraí. Beleza. Melhorou o som, gente? Porque tava dando eco até pra mim aqui, eu não sei por que tava acontecendo isso. Beleza. Opa, peraí. Ok. Professor, eu vou com um fone. Só um momento que aqui tá dando barulho lá fora também. Acho que vai ficar melhor pra vocês. Mas até que aí tá tranquilo. Eu acho que quando eu tava falando que tava dando um barulho esquisito mesmo. Mas tudo bem. Pode colocar aqui. Tá dando pra me escutar bem ainda? Tá sim. Aí, pessoal, só pra gente assim, situar esse momento histórico, né? A gente acha que a independência ou morte ali, né? Do lado da margem do rio Ipiranga, né? Foi um ato super heróico, uma coisa muito heróica e tal. É claro que existia, né, as pressões aristocráticas daquelas pessoas que tinham muito poder, que tinham muitas terras, né? Então, o liberalismo no Brasil, ele é assim. E aí, Dom Pedro, a gente quer poder melhorar, a gente quer poder correr atrás de novos mercados, de novos países, comercializar novos produtos com outras pessoas. E aí? Como é que nós vamos fazer? Então vamos decretar essa independência logo, né? Aí o que acontece? Eu vou, então, ser o imperador. A gente não vai ser mais dependente, né, de Portugal, mas eu vou ser um imperador com todos os benefícios ali de família real, né, de rei. Então, assim, é uma independência que, ao passo que nos Estados Unidos, na França, né, a gente vai ter uma independência
de luta mesmo, que aí muda a representação ali no poder. Vocês lembram daquela, né, do processo da tese, que era a monarquia, a antítese, que era a burguesia, aí o processo de síntese, que são as repúblicas? No Brasil isso não acontece, né? A gente tinha uma monarquia absolutista, aristocráticos no poder, né, que queriam aumentar o seu poder, e eles entram em um acordo, né, na verdade, com Dom Pedro II, para ele continuar sendo imperador no Brasil, só que agora com um pouco mais de liberdade. Um pouco mais de liberdade econômica para poder movimentar o comércio, mas nem tão liberal assim, né? Por exemplo, na hora que o Dom Pedro falou assim, olha, na Revolução Francesa, por exemplo, eles viraram liberais, deram baixa aqui no regime absolutista, liberaram os escravos. Opa, não. Você não entendeu, Dom Pedro, né? Liberar os escravos? Claro que não. A gente quer ser liberal, mas nem tão liberal assim, né? Então, isso já começa a surgir aquele momento do liberalismo conservador, que é típico aqui do Brasil, né? É um liberal, mas que não é tão liberal, né? A gente quer mudanças, a gente quer se beneficiar, os oligárquicos se beneficiam dessas mudanças, mas eles também não querem perder os seus privilégios. Então, esse quadro, esse cenário, eu acho muito interessante a gente pensar que o liberalismo no Brasil, ele funciona diferente dos demais liberalismos, né? Ele vem um pouco às avessas. A gente fala sobre isso, liberalismo às avessas. E aí eu chamo a atenção para quem quiser estudar, naquele livro mesmo, né, do Fábio Conter, Comparato, tem um capítulo que fala, acho que é nele mesmo que fala sobre esse liberalismo no Brasil. E é muito interessante a gente analisar, né? Porque a gente tem a sensação que o liberalismo é sempre um movimento que agora o povo vai ter mais voz, mesmo que se fosse o povo rico, não. Mas aqui a gente já tem uma aristocracia, pessoas que tinham um poder, muitas terras. Aqui no Brasil isso é marcado muito pelas terras que eram dadas pelo governo, né, pela coroa. Então essas pessoas continuam tendo todos os seus privilégios. E a Constituição de 1824, ela confirma, né, esses privilégios e confirma o conservadorismo. Até, por exemplo, na religião, né? Nós somos Brasil, um país católico, apostólico, romano, não é assim, Edson? Né? Tipo assim, ele já se coloca, né? A manutenção daquele conservadorismo, inclusive na religião. Mas muito ligado ao Estado, a religião. A religião continua, né? Na verdade, a religião ela continua em todos os estados, né? Até hoje eu acho que a gente tem muito poder assim das religiões nos estados. Mas pode continuar. Então, só marcando o seguinte: diferente, né, do momento de liberalismo da França, diferente do momento de liberalismo dos Estados Unidos e dos demais países com as revoluções burguesas, aqui não é o trabalhador que vai entrar nessas guerras, não é o escravo que vai entrar nessas guerras, aqui vai ser os próprios aristocráticos, né? Os oligárquicos, tanto que o país ele tem essa fase das oligarquias, que quem exerce o poder é quem é oligárquico, quem tem as grandes proporções de terra e também de escravos. Então, a estrutura muda em termos da dependência no país, né? A independência de Portugal. Mas ele continua com aquela estrutura de escravidão, trabalhadores ferrados, poucas pessoas com muita quantidade de terra, né? Com muitos benefícios. Ok. Pode dar continuidade aí. Tranquilo. Aí, beleza. A segunda Constituição do Brasil foi promulgada em 1891, num período em que o Brasil estava em transição do regime monárquico para o regime republicano. Quais foram suas principais características? Vamos lá.
Primeiramente, o fim da monarquia, ou seja, estabeleceu o fim da monarquia hereditária que a Constituição anterior previa. Extinção do poder moderador. Então, dessa vez, a gente teve apenas os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Estabeleceu um Estado laico, ou seja, separou, assim, em tese, a imagem da igreja e a imagem do Estado. E ainda estabeleceu a pluralidade de religiões. Mas é igual a professora falou, né? Fica muito em tese. Nem sempre é a separação desejada. Estabeleceu também um sufrágio com menos restrições. Dessa vez, houve um fim da vinculação à renda, porém, votava apenas os homens alfabetizados com mais de 21 anos. Houve também maior autonomia das províncias, elas podiam elaborar suas leis, claro que se de acordo com a Constituição, e também estabeleceu o habeas corpus. E acerca dessa Constituição, é válido mencionar um fato que tem a ver com o sufrágio. O que acontece? Todo esse regime de voto impulsionou o que a gente chama na época de coronelismo. Coronelismo. Que era o quê? Isso, que era o quê? Os coronéis da região, que eram aqueles que detinham maior poder econômico, maior força de trabalho, as maiores propriedades rurais, que meio que comandavam na região. E, principalmente, a questão do voto. Ok. Essa é isso. E aí as províncias, né, aquelas capitanias, as províncias, foram então transformadas neste período, né, em estados-membros. Então a gente tem a formação dos estados-membros, né? De alguma forma ou de outra, já se instaurou no Brasil o federalismo. A gente talvez vai falar um pouquinho sobre isso na aula que vem, não sei ainda. O federalismo, né? Essa mesma formação que a gente tem no Brasil atual, ou seja, somos estados, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, mas nós somos federados. A gente nunca vai ter uma soberania independente do Brasil. Quem é o país soberano? É o Brasil, né? Que é o país independente. Os estados membros, Minas Gerais, né? Faz parte do Brasil. Então, nessa Constituição também vai determinar essa adoção do federalismo como sistema de governo, né? E no Brasil, vai ser nesse momento que a gente vai ter aí a apresentação dos Estados-membros. Não todos, como é hoje, né? Mas na maioria deles. Eu estou tentando pegar outros aspectos, mais ou menos, da época, tá, Edson? Você está falando das constituições e eu estou pegando aqui alguns aspectos da época que também vai marcar. E o poder moderador, como que ficou aí? Aí ele já foi extinto. Foi extinto? A gente não tem mais poder moderador. E aí a gente, de fato, tem a tripartição de poderes da forma como Montesquieu havia idealizado, né? Assim, a teoria da tripartição de poderes, que seriam 3 poderes autônomos, livres, né? Que tem totalmente sua autonomia e que não fica por baixo de um poder moderador. Isso aí também é um dos grandes pontos aí da Constituição também. Beleza. Você até escreveu que eu não tinha ouvido. Sim. Beleza. Esse federalismo ele foi ainda mais evidenciado na próxima também. Aí vai só aumentando, né? Isso, só melhorando. Isso. Tranquilo. A terceira Constituição do Brasil foi promulgada em 1934, durante o governo provisório de Getúlio Vargas. Isso que eu ia falar. Aí, olha só. Uma Constituição, gente, foi em 1891. 1891. Aqui, a gente tinha tido em 1888. O que aconteceu em 1888? Quem sabe me falar? Alguém 1888? Sabe? O chat sumiu aqui. 1888. Foi a abolição da escravatura. A abolição da escravatura. Então, foi um momento, né, assim, entre a decretação da República, né,
até antes da Era Vargas aconteceu muita coisa, né, gente? Vamos combinar que aconteceu muita coisa. Inclusive, a extinção da escravatura. Então, o Brasil entra, de fato, no século XX já, né? A gente já está falando do século XX, 1900 foi outro dia, né? Aí a gente já vai ter, então, mudanças muito significativas, porque a gente tinha, né, o Império, depois a gente vai ter a República, vamos ter aqueles primeiros republicanos, né, aqueles primeiros governos, e aí quando a gente já chega em 1930, né, na Revolução de 30, que tem uma revolução constitucionalista, né, tentando trazer a democracia, o Estado de Direito Social, Sandy. A gente está falando até então de um Estado de Direito Liberal. Aí agora a gente vai ter a tentativa de, mas está errado, a gente precisa de tentar trazer esse Estado de Direito Social que tem sido tanto falado, né, na Constituição de Weimar, em 1919, Constituição Mexicana, em 1917, né? Trazer isso aqui para inspirar as constituições a seguir. Que aí vem a Constituição de 1934. Vai, pode falar. Que foi justamente inspirada na de Weimar, professor. Exatamente. Vamos lá. Após Vargas chegar ao poder por meio de um golpe militar, ele tinha constantemente seu governo ameaçado. Por quem? Tanto pela elite do café com leite, ali em São Paulo, Minas Gerais, bem como pela população. Porque o governo dele era não constitucional, ou seja, aquela Constituição anterior meio que foi revogada e ele estabelecia poder por meio de decretos. Os famosos decretos do executivo, né, gente? Que a gente tem... Exatamente. É o que eu falo. Sabe por que eu tô fazendo essas relações? Porque são relações que vão e voltam o tempo todo, gente. Olha isso. Assim, como que tá atual essa discussão, né? A gente tá... brasileira muito fraca, muito curta, né, Sandy? Então, assim, a gente já teve isso tantas vezes e aí a gente tá fazendo tudo de novo. Exatamente. Mas pode continuar, desculpa. Então, esses dois fatos desencadearam o que a gente chama de Revolução Constitucionalista, que, embora tenha fracassada, ela meio que serviu de estopim para que o Vargas autorizasse a elaboração de uma nova carta. Como eu já disse anteriormente, que teve como os moldes a Constituição de Weimar. Quais eram as principais características dessa nova Carta Magna? Vamos lá. Ela estabeleceu a forma de governo ainda mais como república federativa. Ele estabeleceu uma das principais características, o sufrágio universal, que era o quê? Homens e mulheres maiores de 18 anos votavam, excetuando os analfabetos. Ou seja, pela primeira vez a gente teve o fato da mulher ter o seu direito de voto. Que é uma coisa muito significativa, né? Porque até então a mulher nunca votou, nunca na vida, né? Em nenhum país. Sim, perfeito. Estabeleceu o voto direto e o voto secreto, que acabou um pouco com aquele fato da Constituição anterior, do coronelismo. Criou a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho, que, embora se chamasse Justiça do Trabalho, ainda estava fora do Poder Judiciário. E nisso criou maiores liberdades básicas e direitos do trabalho, como jornada de 8 horas diárias, repouso semanal, férias remuneradas. Aí que está a grande influência da Constituição de Weimar. E tanto que a gente atribui os direitos trabalhistas à Era Vargas, né? Quando a gente fala assim que Vargas também fez muita coisa que muita gente amou, né? Que foi muitas políticas assim boas, né? Embora também tenha assumido um caráter um pouco ditatorial, ele também promove essas mudanças. Então, por exemplo, as nossas leis trabalhistas, muitas delas vieram dessa época. Era Vargas. Exatamente. E aí? Estabeleceu a independência dos 3 poderes e a criação do mandado de segurança e da ação popular. Outros ações constitucionais. Vocês vão estudar isso, assim, lá no final do curso, tá, gente? Mas além das ações que a gente costuma conhecer, das ações ordinárias, comuns, né, que a gente entra na justiça, existem ações que são chamadas de ações constitucionais. São ações que a gente propõe normalmente, às vezes, perante o próprio Supremo Tribunal Federal, para garantir
determinados pontos constitucionais. Que são eles: habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, né, ações populares, ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, ação declaratória de inconstitucionalidade, ação Declaratória de de constitucionalidade. constitucionalidade, e por aí vai, mandado de injunção, né? Então, aí que começa a aparecer. É claro que a gente só toma noção depois que a gente estuda essas ações constitucionais. Aí a gente lembra lá de História do Direito, quer dizer, do segundo período, a gente lembra. Poxa, mas realmente, assim, teve uma lógica dessas ações constitucionais surgirem, né? Veio construindo essas ações constitucionais. E outra coisa, nessa Constituição de 34, manteve aqueles princípios fundamentais de república, federativa, tripartite, né? Com os 3 poderes, presidencialista, né? Enfim. Vou continuar. Aí, para evidenciar o que a senhora falou antes, né, da questão do enfraquecimento do Brasil, olha, Constituição de 1934, certo? Certo. Beleza. Olha a próxima. 1937. Então Quer vamos lá. dizer, vamos lá. O que aconteceu aí, né, em 1937? A Constituição de 1937 teve sua discussão iniciada com o Plano Cohen. O que era esse Plano Cohen? Diante de supostas ameaças, Vargas declara a criação do Estado Novo, dissolvendo o Congresso Nacional e outorgando essa nova Constituição. Dissolvendo o Congresso Nacional e outorgando uma nova Constituição. O que ele está falando? Eu tenho uma Constituição que o Vargas fala, tô nem aí. 3 anos depois. Tô nem aí. E vai outorgar outra Constituição e dissolver o Congresso Nacional. Se o Vargas teve coragem de fazer isso 3 anos depois, né, da Constituição de 34, quem que fala que a nossa Constituição de 30 anos atrás, ela está segura? Tá? É só uma coisa para a gente polemizar. Estou falando que vai acontecer? Não. Professora, você está falando que o presidente quer dar o golpe? Não estou falando nada disso. Eu só estou falando assim, como que as nossas instituições, elas são frágeis, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma democracia instaurada, que a gente respeita, que a gente, inclusive, quer dar andamento, né? A gente pode chegar um Vargas da vida e falar assim, quer saber, Congresso Nacional? Quer saber, STF? Vou fechar toda essa porcaria, inclusive vou otorgar uma nova Constituição. A gente já tem pouco caso, né, professora, atualmente, de gente querendo fechar o Congresso, STF, vergonha nacional. Pouco caso, né? E assim, a gente brinca muito com isso. Eu me lembro que eu estava até em São Paulo no início do ano, fevereiro, e aí eu fui na casa de uma mãe de uma amiga minha e ela estava, assim, na época, revoltada com o Rodrigo Maia, né, que era o presidente da Câmara, que não deixava o presidente governar, que estava travando todos os projetos, né, as MPs, tudo. E aí eu lembro que ela, qualquer coisa tem que fechar esse negócio logo, né? Fechar esse congresso. Então, assim, a gente fala essas coisas, a gente, tipo falar um palavrão, sabe? Não pode ficar falando em público. Não pode nem pensar, mas se pensar, você não pode ficar falando e nem incentivando essas coisas a acontecer. O próprio filho, né, o Eduardo Bolsonaro, ele fala isso numa constância de brincadeira, né? Se não poderia fechar esse negócio, então manda fechar, né? O STF. Isso é questão de brincadeira que não deve ser falado, muito menos por um presidente da República, né? Exatamente. E aí, só para... eu ia comentar uma coisa agora sobre a Constituição de 37 e agora eu esqueci, peraí. Ela foi outorgada, né? Ela foi imposta, ou seja, o Vargas, ele criou da cabeça dele, né? Claro, ali com os parlamentares dele, criou o que ele queria que constasse ali na Constituição. Então, isso pode acontecer, né? Mas pode continuar. Não, que eu ia comentar o seguinte, em termos de mundo, o que estávamos vivendo em termos de mundo antes do Edson falar aí das características da Constituição? A gente estava vivendo na Alemanha uma ascensão do Hitler no poder, né? Uma idolatria muito grande
pelo nazismo e pelos regimes fascistas em todo o mundo. Stalin na União Soviética, né, o stalinismo, Mussolini na Itália, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, né, e por aí vai. Pode continuar, Edson. Tá bem. As suas principais características trazem muita ideia para o fascismo também. A gente pode observar. É a concentração do poder na mão do chefe do executivo, ou seja, na mão de Vargas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Instauração da pena de morte, o fim dos partidos políticos e da justiça eleitoral, que havia sido criada 3 anos antes. Uhum. Suspensão do mandado de segurança e da ação popular, que haviam sido criados 3 anos antes. Censura prévia aos meios de comunicação e prisão de opositores. Um retrato que a gente vê cotidianamente, né? Exatamente. O detalhe é, claro que na nossa Constituição atual a gente tem uma liberdade de imprensa garantida, né? Aí eu só faço uma pergunta para vocês, para polemizar, assim, não é uma pergunta retórica, né? Como que atualmente existe uma tendência de desmerecer os meios de comunicação, né? Assim, uma tendência de desmerecer, né? Todas essas ações que têm sido feitas contra a mídia. Gente, independente se mídia é partidária ou não é partidária, tô nem aí. Cada um pode pensar e falar o que quiser, né? Ah, mas a Globo é partidária? Então não assiste Globo, né? Ah, porque a Record, não sei, então não assiste. Mas eles podem falar o que eles quiserem falar. Agora, impor uma restrição a isso que é o problema. Por quê? Porque a gente volta a essas constituições outorgadas, constituições, né, de características fascistas, que de cara eles queriam o quê? Restringir o poder da mídia para que a mídia não alcançasse tantas pessoas assim. Pode continuar, Edson. A Sandy queria falar alguma coisa ou eu tô viajando? Sandy. Eu ia perguntar, tá tendo alguma polêmica atualmente sobre uma tentativa de censura de uma charge, não tá? Tá tendo. Eu não entendi até hoje o que tá acontecendo. Não, tem uma charge que é o Bolsonaro. É a Cruz Vermelha. Bolsonaro tem a Cruz Vermelha, só que aí o Bolsonaro vai e puxa os pezinhos, formando ali A suástica. A suástica nazista, né? Então, basicamente, a gente está chamando o presidente de fascista, né? Em muitas palavras. Mas, liberdade de imprensa. Uhum. Né? Cada pessoa é livre, isso aí é a autoria de uma pessoa, e cada pessoa pode criar o que quiser. Né? Você não pode escrever um livro de história, você não pode escrever uma novela, você pode escrever charge também. Ah, mas aí eu tô vinculando o presidente. Gente, isso é característica, é humor e tudo. Aí, o que tem que ser falado é o seguinte, porque aí também é uma discussão muito intensa, que quando tava na Dilma não podia fazer isso com a Dilma. Gente, ninguém quer que faça nada contra ele, né? Mas eu não posso mandar prender e nem censurar coisas desse tipo. Eu acho que não. Eu acho que vai... Em tese, né? Em tese, eu acho que cada um pode falar o que quiser, né? Agora, se é ou se não é outro problema. Claro que, desde que eu não esteja caluniando, difamando ou injuriando ninguém, porque aí se trata de crimes contra a moral, né? Mas, enfim, é complicado. Vamos lá. Vai. A 5ª Constituição do Brasil, dessa Peraí, vez... você falou tudo? Você Falei. Volta lá. Fui até a prisão de opositores. Beleza. Então, pode começar. Então, tem todo uma era Vargas, né, gente? Todo momento de poder ditatorial, né, que vai ser levado por muito tempo. Pode falar. A 5ª Constituição do Brasil, dessa vez, voltou aos modos democráticos, sendo promulgada em 1946, em um período pós-Guerra Mundial, em que a gente estava sofrendo as consequências do período nazifascista. Pausa. O que acontece no mundo? O que acontece no mundo pós-Segunda Guerra Mundial? Vocês lembram que a gente estudou o Estado Democrático de Direito? Né?
Então, a gente estudou Estado de Direito Liberal, Estado Democrático, Estado de Direito Social e Estado Democrático de Direito. Vocês lembram que eu falei? O pós-guerra foi um momento que todos os países, de uma maneira geral, lutaram muito pelas suas redemocratizações, né? Questionando aquele Estado de Direito Social que permitiu que tantos governos totalitários subissem ao poder, inclusive o Brasil, né? Porque esse Estado de Direito Social, esse Estado de Direito que era o Estado de Direito legal, né? Assim, fazer leis, eles permitiram que Hitler da vida, que Vargas da vida e Mussolini da vida, no caso o Vargas, né? Outorgando uma Constituição, mas tomando poder, quer dizer, problemas da democracia, eu não estou nem aí para a democracia, né? O direito de manifestação, o livre pensamento, tudo tinha sido censurado. Então, quando vem em 45, vem uma onda no mundo de quê? De vamos redemocratizar o mundo, né? Enfim, continua. Isso. Então, igual tá falando, num período pós-guerra mundial, em que caíram os ideais nazifascistas. Quais foram as suas principais medidas? Justamente por ser assim, pós um período de guerra, ela restabeleceu direitos individuais e a independência dos três poderes. Houve o fim da censura, o fim da pena de morte, que haviam sido instituídas na Constituição anterior. Foi dada autonomia aos estados e municípios, ou seja, cada um poderia fazer suas leis, claro que, né, sempre de acordo com a Constituição principal. Uhum. Eleição direta para presidente, ainda De com 5 em mandato 5 de anos, 5 né? anos, exatamente. Uhum. Incorporou a Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário. Então, dessa vez, a Justiça do Trabalho deixou de ser, a gente pode dizer, um órgão administrativo e foi para o Poder Judiciário. Uhum. Estabeleceu a pluralidade partidária e o direito de greve e associação sindical. Pode passar, professor? Tem mais? Só assim, porque ela foi colocada em 46, né? Ela foi uma constituinte democrática, né? Em 46. Isso. Ela vai, a próxima que o Edson vai falar é a de 67, né? Exatamente. Que já é pós-ditadura militar, ou seja, de 46 até 67 vão ser o quê? 21 anos, né? Então, assim, ela dura por um tempo razoável. E ela tem, não sei se você sabe, mas ela sofreu apenas 3 emendas constitucionais. Quer dizer, 3 emendas em 20 anos. É pouco, né? Então, ela era uma Constituição bem estável, tá? Agora, com a renúncia do Jânio Quadros e, consequentemente, né, o João Goulart, que era o vice, sendo eleito, então, presidente, né? A gente entra no Brasil num momento histórico um pouco complicado. E aí, novamente, antes do Edson finalizar aí a Constituição, falar sobre a Constituição, olha que interessante, gente. E sabe a fala que eu falo constantemente, né? Eu já vi esse filme antes? Então, o que acontece? O João Goulart, ele tinha, né, uma característica mais social, né? Ele, enfim, se ele era comunista ou se ele não era comunista, não faço ideia, né? Não dá para provar nada. Mas quiseram pintar esse quadro de que o João Goulart era comunista e que ele estaria abrindo as portas do Brasil para o regime comunista. Por quê? Com a Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países democráticos, eles começam a ascender, né? Tem muito poder, mas a gente tem que lembrar que, igual nos Estados Unidos era potência liberal, a gente tinha uma potência social, que era a União Soviética, que deu a origem à Guerra Fria. Vocês lembram disso? Então, durante esse tempo, a gente tem muitos regimes democráticos liberais ascendendo ao redor do mundo e também
algumas influências socialistas provenientes aí da União Soviética. Então, o João Goulart, ele foi visto, né, como um representante muito popular e que abriria as portas para o comunismo. O comunismo é sempre a desculpa esfarrapada daquelas pessoas que falam assim: a gente tem que defender o Brasil do comunismo. Em 500 anos, o Brasil nunca foi comunista. O comunismo nunca chegou no Brasil. E, ao mesmo tempo, toda hora a gente fala: porque esse comunismo vai chegar no Brasil. Porque o comunismo está chegando no Brasil, né? É bem atemporal, né, professor? Não é uma coisa? Pensamento que tinham em 1946, tendo agora em 2020. 2020. E aí, olha só, mas assim, em 46, em todo caso, Edson, a gente tinha, de fato, a União Soviética com um poder grande, né? Um poder relativamente grande e estava aí convencendo outros países a se tornar socialistas. Então, assim, existia um crescimento. Agora, o Brasil vai virar comunista? Acho difícil, né? Então, aí, beleza, isso eu tô falando de João Goulart. E com base neste argumento foi dado o quê? O golpe militar de 64. Por quê? Não, nós temos que proteger o Brasil de virar comunista. Aí nós estamos em 2020. 2020 veio o coronavírus e tal. E aí, eu contei isso pra vocês? Acho que contei, não contei? Ah, gente, a Sandy tá tadinha. Sandy, eu esqueci de você. Você ficou muito tempo aí me esperando? Fiquei um pouquinho. Ai, que dó. Depois que eu vi que você tava ali, na hora que eu fui olhar aqui pra lista, eu vi que você não tava presente. É porque minha internet caiu, eu tive que correr para rotear a internet da minha mãe. Não tem problema, não. Ô, Sandy, outra coisa que eu ia comentar aqui agora. Peraí que agora eu esqueci. João Goulart, comunismo, 2020. Ah, não, 2020. Que aí... Ah, não, eu não sei se eu contei, eu ia falar isso. Sandy, eu contei esse caso. A minha funcionária que trabalha com a gente aqui em casa, quando começou aqui o coronavírus... Ah, ela falou que era... Era isso que... Contou. Né? Que quer dizer, ela ouviu falar e aí isso começou a ser disseminado. Vocês devem ter visto isso também na internet, né? Que as máscaras que estavam sendo entregues aqui no Brasil estavam vindo da China, cheio de vírus, né? Pra quê? Que era um plano comunista para o Brasil virar comunista, gente. Então, assim, o que acontece? Toda hora, quando não tem mais o que reclamar, que não tem mais o que argumentar, as pessoas colocam esse bendito comunismo que o mundo nunca viu, o mundo nem sabe o que é comunismo, né? A gente tem aí representações muito deturpadas do que é o comunismo em países como na Coreia do Norte, na própria China e por aí vai. Muito deturpadas. E aí a gente fica com medo que agora o Brasil vai para comunista. Aí, gente, eu tô falando assim, de pessoas inteligentes, tá? Tem uma pessoa também que é mais velha, ela tem, eu já tenho 70 e tantos anos, mas assim, estudou em Harvard, sabe? Coisas assim, pessoas inteligentes mesmo. Virou para mim e falou assim, não, inclusive você ouviu falar que a Record está fazendo uma associação com o canal da China? E lembrando, né? A China é comunista, daqui a pouco todos os meios de comunicação vão estar falando, vão estar orientando o brasileiro a virar comunista. Então, eu não sei o que acontece. Pode falar, Sandy. Isso me lembra o documentário. Tem um documentário que fala, naquele documentário que a gente assistiu, que socializar a saúde iria trazer o comunismo. Isso, verdade. Não tinha nem lembrado desse detalhe, né? Ah, não. O Estado ser responsável pela saúde é característica do comunismo. Gente, outra coisa que eu lembrei, por causa do documentário que a gente assistiu, eu recebi ontem uma notícia, depois eu vou mandar para você, Sandy. Um velhinho, né? Assim, 70 anos, acho que 70 anos. Ele ficou 60 dias internado nos Estados Unidos com coronavírus, tá?
Ah, eu acho que eu vi Ele essa daí. conseguiu se recuperar, palmas, e aí veio uma Aí o valor conta para pagou. ele pagar de 5 milhões. $1 milhão, né? 5 milhões de reais. Gente, olha que coisa surreal. Isso porque quando começou o corona, eu acho que a gente chegou a discutir isso, que houve uma flexibilização dos planos de saúde ao redor do mundo todo, tanto dos planos de saúde quanto do seguro-saúde, que eles não seriam então responsáveis por pagar tratamentos de coronavírus, até porque é uma onda, né, crônica, uma onda crônica de coronas que vai durar por não sei quantos anos, né? Então, tipo assim, poxa, não, quando essas pessoas se seguraram, quando elas assinaram os seus seguros, não era com a intenção de que viesse um coronavírus na vida. Então, coronavírus a gente não cobre, né? Enfim, então, a realidade, aquele negócio do documentário que a gente viu, bem na real, né, Sandy? Uma coisa bem assim, cravado, como que provou. Eu achei ótimo, eu falei assim, a prova aí de tudo que a gente estava discutindo na aula passada. Mas, enfim, desculpa a gente estar mudando de assunto, mas eu acho que é importante tudo fazer bem. essas correlações, porque senão a coisa Com também certeza. fica no do passado, né? A gente, se fizer só as características das coisas, não fala assim, ah, não, mas isso já passou. Mas não, gente, é muito atual. Então, quando eu falo que a gente só tem 30 anos de democracia, ao passo que nos Estados Unidos, desde 1789, existe uma democracia, 300 anos versus 30. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ser muito cauteloso com a nossa democracia, né? Então, assim, me dói um pouco as pessoas brincarem de fazer democracia, né? Não estou falando que não tem que mudar, não estou falando que do jeito que estava certo, que quando o governo, os dois presidentes anteriores, né, Dilma e Lula, estavam fazendo tudo certinho também, não é isso que eu estou falando, né? Veio aí a tentativa de mudar, beleza, mas a tentativa de mudar dentro de um regime democrático, né, galera? Mas enfim, vamos lá, sem... Vou passar para a próxima, então, que Vamos lá. chegou Falamos nela. do golpe militar, né, que foi consolidado, Isso. então, em 1º de abril de 64. Na verdade, 31 de março, né? Tem gente que fala que é 31 de março, tem gente que fala que é 1º de abril. Não é isso? Não tem isso? Tem uma discussão sobre isso. Mas, enfim. E aí? Então, vamos lá. Aí veio a 6ª Constituição do Brasil, que teve sua criação no ano de 1967, até então com o Congresso Nacional, embora muito controlado, ainda aberto. Por que eu coloquei ali promulgada ou outorgada? Porque há uma discussão se ela foi promulgada ou outorgada. Quem defende que ela foi outorgada baseia no fato de que ela não foi elaborada por uma Assembleia Constituinte. Já os que defendem que foi promulgada argumentam justamente no fato de que, por ter sido aprovada por parte do Congresso, já estaria sim caracterizada sua promulgação. Só Tanto que que é tem gente que válido. nem reconhece ela como uma Constituição, né? Isso. Tem Só que é gente que válido, não. né? Relacional. O Congresso Nacional, ele, na época, ele estava controlado. Ele estava aberto, mas ele estava controlado pelos militares, né? Então, assim, é uma discussão boa. Mas, enfim, ela teve início em um período de regime militar bastante autoritário. Na verdade, eu só não entendi direito. A de 67, ela é uma Constituição. A de 69 que tem essa discussão se é uma Constituição ou não. Porque 69 veio uma emenda constitucional, quer dizer, tem pessoas que falam que é uma Constituição e outros falam que é uma emenda constitucional, que desconfigurou a própria Constituição de 67. Você chegou a fazer uma pesquisa sobre a de 69? Não. Então, No site que eu fiz a referência, ela implantava a Constituição de 1967 com essa discussão aqui, e em seguida, assim, meio que por consequência dos ideais da Constituição, o AI-5. Porque na verdade, entendeu? O que vai acontecer? A verdade é que a de 69 ela vai alterar, né, a configuração dos 3 poderes na real, né? Tipo assim, vai alterar que existe o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário aí autônomos. Então, algumas pessoas falam que é a emenda constitucional 1 de 69.
que ela foi outorgada, porque ela descaracteriza todo o sistema democrático, tripartidário que a gente tinha até então. Mas tem gente que fala que ela é uma Constituição. Mas, enfim, pode continuar. Que ela foi após o AI-5, né? O AI-5 que final de 68, é isso mesmo. Que é o fechamento do Congresso Isso. Nacional, né? Isso. Então, esse fechamento do Congresso Nacional aí, ó. Porque dá spoiler não, professora. Dá spoiler não, professora. Vou continuar então. Então vai lá, manda aí. Então, na Constituição de 1967, ainda antes do AI-5, estabeleceu a eleição do presidente de forma indireta para mandato de 4 anos. Estabeleceu o bipartidarismo, dividido entre Arena e MDB, restringiu o direito de greve e estabeleceu a pena de morte para crimes contra a segurança nacional, que vinha de acordo com o principal ideal da Constituição, que era o quê? A segurança nacional. Implementou também o aumento da justiça militar, que é o que agora cabe à nossa discussão. Todo esse aparato para a justiça militar deu maior força aos militares, fato que desencadeou o que a gente chama de AI-5, Ato Institucional número 5, que instaurou uma severa ditadura no Brasil. Nesse período, o Congresso Nacional foi fechado, como a senhora estava falando, houve uma censura prévia e intensa aos meios de comunicação e uma intensa intervenção militar nos estados e municípios, torturando opositores, matando, que é o que deu viés para essa emenda constitucional de 69, que é a que tem aquela discussão de que é uma emenda, é uma Constituição. Isso. E aí o seguinte, né? Lembrar que tem algumas pessoas que defendem também que não foi 64, na verdade foi 69, com o fechamento do Congresso, né? Que até então estava tudo sob controle, sabe, gente? 64 a 69 estava tudo sob controle. Só em 69, quando os militares fecharam o Congresso Nacional, que o golpe foi dado. Então ainda tem essas discussões, mas lembrando que quando em 64 os militares eles assumem o poder, eles assumem o poder com qual argumento? Vamos proteger o Brasil do comunismo. E vai ser por um tempo pequeno, né? Uma intervenção pontual. Não sei se vocês já estudaram isso, acredito que não, mas a Constituição Federal existe um capítulo, lá para o artigo 100 e cacetada, que é em defesa das instituições democráticas. E aí fala um pouquinho sobre o estado de defesa e o estado de sítio, que é quando o Brasil, ele, de alguma forma, flexibiliza a sua democracia em prol de um bem maior, em prol de controlar uma epidemia, em prol de controlar uma questão de ordem pública, né? Assim, enfim, pode ser o estado de defesa. O estado de defesa ele tem duração por 30 dias, podendo ser renovado por mais 30 dias. E só, né? Então, assim, se isso acontecer, se tiver uma decretação do estado de emergência, no estado de defesa no nosso Brasil, a gente poderia ter isso por, no máximo, 60 dias. E era mais ou menos isso aí que previa antigamente. Poderia ter uma intervenção militar? Poderia, por um período máximo. Só que aí eles foram renovando, porque o estado de sítio atualmente é assim. Você pede uma autorização para o Congresso Nacional, se o Congresso Nacional autorizar, você decreta o estado de sítio por um tempo indeterminado. O estado de sítio atualmente só pode ser determinado se você, por exemplo, sofrer ameaças de forças armadas de outros países, né? Entrar em guerra civil, essas coisas todas. Aí justifica, em tese, né? Porque aí o Brasil precisa se defender. Então, é o estado de defesa do Brasil, estado de sítio, em que aí vai ter instauração de pena de morte, todos os direitos fundamentais, eles são flexibilizados. Existe isso na Constituição de 88? Também, tá? Então, isso também, assim, todas as constituições, elas têm essa flexibilização. Então, é importante a gente perceber isso, perceber essas nuances, né? Então, de uma forma, os militares, eles subiram no poder. Primeiro, eles tiveram apoio de parte do Congresso, como o Edson falou. Eles tinham apoio do STF, tá?
Depois a coisa foi fecha um, fecha o outro, fecha o outro, fecha o outro, fecha o outro. Mas eles tinham o apoio da galera toda, tá? Então vamos lá, continua. Edson, manda ver. Aí, em relação a de 1967, eu comentei até as consequências do AI-5, aí eu vou passar para a próxima já, tá bom? Tá. E aí a gente tem todo esse período, né? Então, de ditadura militar, que vai se encerrar somente em 84, com as diretas, o movimento de direta já, né? Que o povo pede aí nas ruas o direito, né, ao voto. Terezinha, você lembra dessa época das diretas já? Peraí, Terezinha, deixa eu só te desmutar aqui. Ixi. Não tô conseguindo. Agora foi. Tinha ido. Vai de novo, Terezinha. Tenta desmutar o seu microfone. Não, Terezinha, não estamos te ouvindo, não. Espera aí. Aí agora foi. Agora foi. Fala aí. Deixa eu te falar, eu lembro, mas é muito pouco. Né? Eu não tô falando do golpe de 64, não. Eu tô falando das diretas já de 84, o movimento direta já. Em 1984. Pois é, mas na época eu não assim, eu não sei muito bem, não, porque muito pouco, eu não prestei muita atenção, não. Porque também às vezes não te afetava diretamente, né? De alguma forma ou de outra, né? Os meios de comunicação não é como são hoje, né? Estava trabalhando, não estava estudando, né? Então. Exatamente. Mas, enfim, 84, então, foi um movimento em que as pessoas foram para as ruas e falaram, olha, Brasil, você tem que voltar, as eleições têm que ser diretas, democracia, e aí, né? Enfim, aí acaba em 84. E nessa tentativa de redemocratização do Brasil, vem o movimento da Assembleia Constituinte de 88. Vai, Edson. Então, a 7ª e atual Constituição do Brasil, também conhecida como Constituição Cidadã, foi promulgada justamente em 1988. Após a necessidade de uma redemocratização do país, né, tendo em vista os horrores da ditadura. Quais foram as suas principais características? 2 são principais. Estabelecimento do Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana. Por que eu falo dignidade da pessoa humana e Estado Democrático de Direito? Porque essa Constituição implementou ainda mais direitos e garantias fundamentais, que assim estão inseridos, né, o direito social, os direitos sociais, direitos trabalhistas. Estabeleceu o fim da censura aos meios de comunicação, que a gente tinha na época da ditadura, e pela primeira vez concedeu voto facultativo aos jovens de 16 e 17 anos, bem como aos analfabetos. Então a gente passou a ter um sufrágio ainda mais universal, certo? Estabeleceu a independência e autonomia dos 3 poderes e restabeleceu o mandado de segurança, a ação popular e o habeas corpus, criando ainda mais 2 que a gente chama de remédios constitucionais, que a senhora já comentou. O habeas data, que tem a ver ali com liberação de informações, e o mandado de injunção, que tem a ver com eventual omissão do legislativo. Exatamente. Né? E as principais características da de 88 foram essas. Aí, a complementação, eu vou falar um pouco na conclusão. Okay. Tá bom? Tem mais algum comentário para fazer dessa daqui? Acho que agora a gente continua e depois eu faço o final. Então, tudo bem. Então, professor, concluindo. O Brasil, ao longo da sua história, passou por diversas constituições. Foram outorgadas, foram promulgadas. É fato que tudo que aconteceu resultou na que a gente tem hoje, no molde que a gente tem hoje, que é o quê? O Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana, de modo geral. Mas, assim, cabe a gente questionar, como a senhora tanto falou, o que a gente tem hoje, a Constituição que a gente tem hoje, a gente já alcançou 100% do Estado Democrático de Direito? A dignidade da pessoa humana, ela existe, de fato, mas ela é eficientemente aplicada? Cabe todo real, né?
Exatamente. Cabe todo esse questionamento, entendeu? Assim, embora controversa, é a Constituição que a gente tem hoje. Existe muita omissão da Assembleia Constituinte, existem emendas, mas é o que a gente tem hoje, que é o resultado de todo esse processo que a gente viu na apresentação. Um processo histórico, né? Uma construção histórica Exatamente. mesmo. Então, assim, é difícil a gente entender e às vezes é difícil a gente explicar, tipo, para uma pessoa que não estuda, né? Quais são as questões, assim, por que na Constituição é assim, não é assado? A gente já passou por muita coisa, né, gente? Nesse períodozinho aí de 100 anos, a gente já passou por muita coisa, né? Então, detalhes aí importantes da questão do Estado Democrático de Direito, principalmente se no nosso país nós efetivamos aqueles princípios que estão previstos na Constituição. A gente consegue efetivar o direito à saúde, educação, moradia, saneamento básico, lazer, cultura, previdência, direitos trabalhistas na real, tudo isso que está previsto na Constituição, a gente consegue efetivar? Não sei. Aí a pergunta é, se eu não consigo efetivar esses direitos, eu consigo efetivar a democracia também? Eu consigo falar que a nossa democracia está 100% segura? Então, questionamentos, né? Se Deus quiser, a gente não vai ter que passar por nada parecido com essas questões. Tipo assim, a gente já passou, né? Não é possível que a gente vai ter que passar de novo por uma nova ditadura, né? Então, assim, mas os movimentos também são muito cíclicos, né? Então, a gente tem que perceber que aconteceu. Não estou falando que vai acontecer neste governo, nem no próximo, nem no próximo. Espero que nunca a gente tenha que vivenciar isso. Mas a gente tem que defender a nossa história brasileira, né? Por que a gente tem a história do Brasil? Para a gente entender essas instituições, história do Brasil, né? História do direito. Do direito. Entender essas instituições jurídicas desde sempre, para poder falar, cara, agora a nossa luta, que eu acho que é uma luta minha, mas muito mais suas, que é ainda a galera que vai formar, que é a efetivação desse Estado Democrático de Direito. Conforme a gente já discutiu aqui em sala, o Estado Democrático de Direito, ele vem marcado pelos direitos plurais, né? A nossa Constituição, ela é a aceitação das diferenças, né? Não preconceito em relação à cor, em relação à raça, orientação sexual, sexo, gênero e por aí vai. Então, assim, a sociedade, ela tem que aceitar, ela tem que ser plural. Então, não vem com ideologias de gênero. Engraçado, né? Que as pessoas falam que a esquerda tem ideologia de gênero, né? Isso aí é uma discussão eterna. Mas, na verdade, quem implementa uma ideologia de falar que são só dois gêneros, né? Homem e mulher, é a direita. Então, assim, na verdade, a gente tem ideologias de gênero? Ou será que nem existe essa palavra de ideologia de gênero, né? Eu até concordo um pouco com essa última opção que eu falei, que essa expressão ideologia de gênero é uma coisa muito errada, usada muito erroneamente dentro do nosso Brasil, né? Mas, enfim, então a gente aceitar que as pessoas são diferentes, né? Diminuir os preconceitos. A gente tem no artigo 2º da Constituição, né? Que nós, no artigo 2º, inciso 5º, eu acho, 5º ou 7º, não sei, que a gente tem que lutar, né, pela diminuição dos preconceitos. Então, assim, fazer leis que de fato diminuam o preconceito, por exemplo, da mulher, lei do feminicídio, lei Maria da Penha, a lei de racismo, né, que foi em 89, já temos 30 anos da lei do racismo, e olha o que a gente está vivendo na atualidade, né, que a gente já chegou até a discutir isso aí na semana passada. Olha a situação que ainda o negro é exposto. Então, cara, cadê o Estado Democrático de Direito? E aí, o mesmo questionamento vai para a democracia. Será que a nossa democracia ela está tão sólida? Se a gente não consegue... O que eu quero dizer? Deixa eu tentar sistematizar aqui. Se a gente não consegue colocar nem os direitos fundamentais, os direitos sociais previstos ali em prática, será que a gente de fato consegue falar com 100% de certeza que a nossa democracia está em bases sólidas, né? Que a gente nunca vai passar por um golpe, que a gente nunca vai
ter alguém usurpando os poderes constitucionais. Enfim, é uma problemática, igual eu falei, não é partidária, não estou falando que vai fazer, que não vai fazer, não é isso, né? Eu estou só questionando porque eu questiono tudo, né? Todo o poder, para mim, que sobe, todas as pessoas que sobem ao poder, elas têm que ser cobradas, elas têm que ser questionadas, independente se condiz ou não com o que eu penso, tem que ser cobradas. Eu acho que ainda a cobrança tem que vir de quem concorda, né? Por exemplo, a pessoa que votou, a pessoa que segue aquela linha, né? Que segue aquele partido, elas que têm que cobrar, né? Uma postura, de fato, uma postura democrática, de fato, uma postura condizente com a Constituição. Mudanças são bem-vindas? Claro, né? Claro que muita coisa tem que mudar, o Brasil não estava funcionando. Assim, a gente até se pergunta, será que funcionou? Gente, é formiguinha, né? Formiguinha, vai funcionando. Tem vezes que melhora, tem vezes que melhora, tem vezes que piora, tem que voltar a melhorar, né? Então, assim, mudanças políticas, beleza, são bem-vindas e tal. Mas dentro de um ideal constitucional. Então, a consolidação do Estado democrático de direito, né, que é o que a gente tanto busca, trazendo direitos plurais, direitos difusos, por exemplo, direito ao meio ambiente, direito ao patrimônio cultural, né, ao patrimônio público, isso tudo aí está dentro das nossas novas lutas, que tudo vai mudando. Cada vez é época de lutar por alguma coisa, né? Já foi momento lá na era Vargas de lutar por legislações trabalhistas, agora é o momento de lutar pela democracia, pelas leis ambientais, né? Pelas leis que colocam a pluralidade aceita no nosso Brasil e por aí vai. Então, essa aula de hoje que o Edson nos ajudou aí, foi justamente para quê? Para a gente perceber como que essas mudanças, principalmente relacionadas aos direitos fundamentais, elas surgem, elas vêm e vão, e outra, como que elas são questionadas também, né? O direito à liberdade, a liberdade de ir e vir, a liberdade de imprensa, como que existe o direito e também é questionado, né? Censura, né? Será que a gente está vivendo um momento que é possível censurar alguma coisa? Ou não posso censurar nada também? Enfim, não sei, a gente não tem essas respostas. Bom, pessoal, Edson, obrigada pela apresentação. Eu acho que foi muito válida, muito, assim, sistematizou aí, né, todos os conceitos das constituições. São conceitos que vocês vão viver aí até o final do curso de Direito. Inclusive, eu acho que tem Constitucional 1, se não me engano. Você já tem Constitucional 1? A gente tá no 2 já. No 2? Então, vocês já viram isso também, né? No 3 que vê mais ou menos a ordem, professora, das de primeira dimensão. Sim, creio que sim. Nós chegamos a ver no primeiro. Eu não, até assim, até essa observação de 69 nós chegamos a ver no primeiro. Então porque na verdade eu dou aula de Constitucional 1 na PUC, aí isso a gente fala em Constitucional 1. Mas como aqui é diferente, porque lá na PUC é 1 e 2 só. Então aí aqui na FDCON eu fico na dúvida se isso é no 1, se é no 2, enfim. Então, vocês já estudaram isso e a gente sintetiza na aula de hoje, eu acho que todo esse percurso que a gente tentou construir de formação do Estado de Direito Liberal, do Estado de Direito Social, do Estado Democrático de Direito, com as coisas que estavam acontecendo e o surgimento dos direitos fundamentais, né? De primeira, segunda, terceira dimensão, terceira/quarta dimensão, né? Na próxima aula, em tese, a gente vai ter a palestra, né? De uma aluna, que a gente vai discutir, então, agora a atualidade do direito, o que o direito está buscando na atualidade. Eu estou só esperando a autorização da direção para chamar ela, mas em tese a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? E aí, na semana que vem, vocês já vão ter o júri, e aí acabou as aulas, Sandy? As aulas estavam marcadas para acabar, a prova final seria dia 6, né? Mas como não vai ter prova, a entrega do trabalho é dia 3, então eu acredito que sim. Porque na verdade você vai do júri para quem participa do júri, né? As nossas disciplinas. Sim. As outras vocês ainda vão ter trabalhos. Então
E a outra semana deve ser prova especial para aquelas pessoas que não passarem, né, gente? Que não vai ser o caso de ninguém, né, gente? Pelo Professora, amor de Deus. eu vou encerrar o compartilhamento. Pode? Pode sim. Beleza. Beleza, Edson. Então, depois, na próxima semana, eu mando sua avaliação, porque eu vou lançar junto com a avaliação dos meninos, quando eles fizerem o júri, tá? Não, tranquilo. Tá? Então, beleza. Marisa, você também tem aí um trabalhozinho para me entregar, Sim. né? Então, mãos à obra. E o resto tá mais tranquilo. Lembrando que as participações aí em sala de aula estão sendo contadas já há um tempo. Então, isso aí vai ser considerado para a nota aí dos 30 pontos, tá bom? Então é isso, pessoal. Liberando vocês aí uns minutinhos mais cedo, mas a aula concluída, tá bom? Beijo para vocês. Oi. Comentar com a senhora, aproveitar que já liberou o pessoal, não tem muito a ver com a nossa matéria, não. Pode a senhora falar, já ouviu falar de uma série chamada O Homem do Castelo Alto? Não, me conta. Não. Ela é o seguinte, eu vi a primeira temporada, ela é de entre aspas, né, um universo em que quem ganhou a Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha e o Japão. Nossa, que legal! Aí eu fiquei sabendo que tinha um livro, comprei o livro, agora eu tô começando a ler para ver certinho do que se trata, né? Porque por mais que a série seja baseada, ainda tem muita coisa diferente. Mas o tema é interessante. Né? Isso, o tema é muito interessante. Eu tô até anotando aqui para ver se eu assisto. Gente, outra dica também que eu até revi ontem, porque tá sendo muito falado, então eu tenho visto muita gente no Instagram postando que tá lendo o Revolução dos Bichos, o livro 1984 do George Orwell. Existe o filme. Eu tô doida pra ler esse livro. Então, Sandy, existe o filme. Eu já tinha visto o filme na faculdade. Quando eu estava, acho que no segundo período da faculdade, eu vi esse filme na aula, que o 1984. E ontem eu até reassisti. Eu quis reassistir ele. É um filme antigo, né? Um filme preto e branco e tal. Tem duas versões, mas que dá uma resumida um pouquinho no livro. Então, assim, para quem quer saber o que está acontecendo nessas discussões e às vezes não teve tempo ainda de ler o livro, assiste o filme, Sandy. Tem no YouTube, só jogar. Porque é super interessante. Assim, é um filme um pouco mais cansativo por causa de ser um filme antigo, né? Mais antigo, né? Mas, assim, quando você entende, quando você compreende a lógica, você fala, meu Deus, sabe? Então, também eu queria falar sobre isso. Quem quiser assistir, fica aí a dica também do 1984. E eu acho que tem o filme Revolução dos Bichos também, né? Então, assistam também, assim. Tô falando... porque está muito atual, né? As discussões estão muito atuais. Então, às vezes, vocês não vão ter tempo agora de parar para ler um livro. Então, vejam o filme. E quem quiser ler o livro, lê o livro também, né? Então, é isso, pessoal. Pode falar, Sandy. Bom dia, professora. Professora, sou eu, Vitor. Vitor. Então, fala, Vitor. É só para relembrar a questão que da minha nota, da primeira avaliação, ela ainda consta como 0 lá no portal. Sério? Uhum. Uai, pra mim eu já tinha até lançado. E eu já até anotei e dei até ok aqui. Mas eu vou olhar. Inclusive, parece que tava uma coisa no sistema, mas eles até liberaram. Que o pessoal também não tava conseguindo lançar as notas, mas eu acho que já liberou. Mas tudo bem. Então. Pode ser alguma coisa no sistema, mas aí você conseguir dar uma olhadinha para mim, por favor. Beleza. E aí, essa semana, gente, até na quarta que vem, eu vou... na quarta que vem, a gente finaliza as participações, aí eu consigo lançar no sistema os últimos 30 pontos também, tá? Então, aí na quarta eu lanço e aí vocês vão para o júri simulado, faltando só os 40 pontos. Combinado? Beleza. Então, beleza, pessoal. Beijo para vocês e até quarta. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau.